todos vocês. É uma grande honra poder partilhar um pouco da minha história. Eu acredito que escrever uma certa vez me perguntaram o que me inspira. Eu diria para vocês que o que me inspira não são apenas as coisas bonitas, mas as coisas mais dramáticas da existência. Acredito que as pessoas que revelam uma certa arte, sensibilidade, percepção para entender a vida, são as pessoas que conseguem ter uma profunda curiosidade e uma percepção mais apurada sobre a vida. E o que deve inspirar nós, seres humanos, a viver de uma forma sábia, com felicidade, utilizando a mente, os pensamentos, as emoções, para você viver de uma forma mais feliz, eu acredito que não exista um mar de rosas. A felicidade total, uma linha reta, é algo ilusório. É algo ilusório. Se a mente cura, o título é pretensioso. Mas possivelmente, com uma maior consciência sobre os pensamentos e emoções, as pessoas consigam viver de uma forma mais feliz e com sabedoria. Raríssimas pessoas conseguem fazer isso, porque nós não fomos educados a pensar com sabedoria. Possivelmente a educação priorize ainda a informação e o conhecimento, mas nenhuma sabedoria. Você pode ter, então, profissionais profundamente brilhantes do ponto de vista intelectual e, mesmo assim, analfabetos emocionais. Crianças no território da emoção. Razão e emoção são dois atributos fundamentais para o ser humano. Conciliar eles que é a maior tarefa de todos os seres humanos. Por isso, informação e sabedoria é algo tão distante, né? O conhecimento, muitas vezes, talvez muitas pessoas acreditem que o conhecimento esteja nas mãos de uma única pessoa ou de um grupo. Talvez raras pessoas tenham percebido que o conhecimento deve estar sempre a serviço da humanidade. E à medida que você encontra ou percebe que o conhecimento é só seu, os títulos acadêmicos mostram isso. Cada vez mais as pessoas têm um índice cada vez maior de informação e conhecimento, mas não percebem que o conhecimento sempre existiu e o grande objetivo do conhecimento é estar a serviço da humanidade. Raríssimas pessoas têm a coragem de partilhar isso, porque é preciso sabedoria. As pessoas profundamente inseguras, que querem segurar o conhecimento com todas as forças, possivelmente não consigam entender isso. O conhecimento é meu. Desde o momento que eu escrevi o livro, esse conhecimento não é mais meu. É de todos. O conhecimento está a serviço da humanidade. E raramente nós conseguimos mensurar, imaginar o impacto que essas palavras podem causar dentro de cada um de vocês, com relação às emoções. Talvez ao lerem essas palavras, essas ideias, possam se emocionar, se inquietar e se sentirem despertados para uma nova consciência sobre a vida, sobre o que significa ser feliz e viver de uma forma sábia. Lembrando sempre que a felicidade não é algo estável, estático. A felicidade, como a vida, é feita de altos e baixos. A verdade, por essa razão, é sempre parcial. Nunca nós vamos saber a verdade total dos fatos. As pessoas que se julgam conhecedoras do assunto, dificilmente têm a coragem de aprender com os outros. O que me leva a escrever é justamente saber que nada sei. Aliás, essa é a maior sabedoria. O homem mais sábio é aquele que não sabe e utiliza da sua ignorância para conhecer o que desconhecia. E essa curiosidade é que leva as pessoas a querer buscar mais conhecimentos. O livro nasceu de uma profunda inquietação, não só com os modelos da psicologia, mas também de outras áreas do conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e grande observadora. Muitas vezes me voltei ao silêncio interior. Poderia ter dado tudo errado. Mas através do silêncio você pode refletir profundamente quem é. E talvez descubra a sua própria história. A sua missão de vida. Qual é a sua missão? Você está aqui por acaso? Será? Para esse momento acontecer hoje aqui, foram necessários séculos e séculos de evolução. Gerações e gerações passaram
Assim como este evento aqui hoje, e o que eu consegui despertar nos corações, na alma de cada um, possivelmente nós não conseguimos mensurar. Jamais a gente vai conseguir medir o impacto que esses pensamentos e emoções vão ter para as próximas gerações. Talvez a grande pergunta seja, então, nos perguntarmos: qual será a minha grande missão, mesmo depois que eu não estiver mais aqui neste mundo? Se este momento foi importante para que tudo acontecesse, e foram necessários séculos e séculos de evolução, possivelmente o que vocês pensam, o que cada um sente, vai causar um profundo impacto também na sua vida e na das pessoas. Quem é professor sabe disso, quem é profissional de saúde, enfim, não importa a posição, o trabalho que você faça, mas sempre em alguma medida gera algum impacto. Pode passar? Uma coisa que sempre me chamou a atenção era, às vezes, de lendo livros no campo da filosofia e psicologia, e uma grande parte das pessoas acredita nisso. Aliás, o ser humano parece realmente ser uma máquina no seu modo de funcionamento. Se vocês pegarem o sistema cardíaco, respiratório, imunológico, ou tentar entender o cérebro, assemelha-se muito a uma máquina na sua maneira de funcionar. Mas será que nós somos máquinas? Talvez com esse tipo de pensamento ocorra o que eu coloco aqui, né? Nós aprendemos a ter uma visão mecânica da vida, onde tudo parece se encaixar. Isso começou por volta do século XVII, num filósofo e matemático chamado René Descartes, e que falava, tinha uma compreensão sobre a vida e sobre o universo como se fosse uma máquina, né? Onde cada engrenagem se encaixava profundamente. Mas será que nós somos máquinas? Será que a doença, o sofrimento emocional e físico pode ser entendido desta forma? Talvez a consequência é que uma grande parte da ciência tem mostrado isso. Nós precisamos dividir as disciplinas, nós precisamos criar uma estrutura de pensamento que divide e separa. Isso ficou muito mais fácil, ficou didático. Mas isso não quer dizer que o ser humano seja separado, fragmentado. O ser humano não é uma máquina. É um todo. Pensamentos, emoções, corpo. O que acontece quando nós vamos no médico, muitas vezes, nem todos, a grande parte da medicina começa a ter uma atenção maior sobre isso, é que toda vez que você adoece, muitas pessoas não se dão conta que os seus pensamentos e emoções têm uma importância fundamental sobre isso. Que os seus hábitos de vida, principalmente, têm uma relação profunda sobre isso. Pensamentos, emoções e saúde. Acho que o foco principal do livro trata sobre isso, que raramente a gente consegue perceber. Pode passar. Essa visão fragmentada e dividida separa a mente do corpo. Chegamos ao médico e estou com uma dor em uma parte do corpo. Mas o que isso tem a ver, em alguma forma, em alguma medida, em algum grau, com a maneira que você pensa e sente? Como você lida com as adversidades da existência? Por isso a psicologia e a medicina, embora falem de uma forma oposta muitas vezes, elas precisam estar integradas, cada vez mais. Cuidar do corpo, da mente, do espírito. É preciso um novo significado, então, às experiências de vida. Uma coisa interessante que eu percebi através do estudo e pesquisa é que o diálogo tem uma força fundamental, mais do que a gente possa supor, imaginar, a nível, inclusive, cerebral. O diálogo, o afeto, a capacidade de provocar as emoções tem, literalmente, uma mudança neurológica, química, né? Isso mostra porque, nós vamos ver depois, no caso da depressão, que a questão da medicação antidepressivo, ansiolítico, tem uma função específica, que é regularizar a química cerebral. Pode controlar o seu humor, fazer dormir melhor, mas jamais vai fazer você pensar com sabedoria. Se os pensamentos e emoções estão junto ao corpo, a química cerebral, não é só a medicação que tem importância. Ela tem uma importância fundamental e específica. Mas a maneira que você pensa e reage sobre as adversidades da vida
tem uma importância fundamental. Por isso a psicologia, a medicina, inclusive as religiões, nós vamos ver, tem um papel fundamental nisso. Talvez poucos, ou muitos aqui, duvidem da fé. A fé tem uma força fundamental, independente da crença religiosa, mas inclusive para a saúde emocional e física. Se você acreditar que faz parte de algo maior, que você não está aqui nesse mundo por acaso, que existiu séculos e séculos de evolução para você estar aqui hoje, e que a sua existência não pode ser vivida de uma forma trivial, possivelmente você consiga compreender e principalmente ter um cuidado maior com a maneira que você pensa e reage diante das situações. Um novo significado então das experiências de vida: diálogo, acolhimento e desafio. Uma coisa que eu tenho percebido, não só como professor, nas aulas, é que tenho uma capacidade de desafiar as pessoas, intelectualmente e emocionalmente. No consultório aqui, meus colegas psicólogos sabem disso. Se você consegue desafiar essas pessoas a pensar de uma forma diferente, com acolhimento, com afeto, mas principalmente que você consiga despertar nessa pessoa uma nova maneira de pensar sobre a vida, que encontre um significado profundo sobre a sua existência, possivelmente grande parte do caminho já está andado. Então, desafio intelectual. Estimular a capacidade de pensar. A cabeça não está só para segurar o pescoço, é para pensar, e com sabedoria. Isso tudo provoca alterações, inclusive a nível cerebral. A gente hoje tem uma área bastante nova, inclusive, uns 10, 20 anos, não acredito, chamada neurociência, que fala através de exames sofisticados, como ressonância magnética, tomografia, em que você consegue ver detalhadamente as imagens do cérebro. E que alguma alteração emocional, provocada por um pensamento diferente, ou mesmo pela capacidade de diálogo e desafio intelectual, isto é suficiente para modificar este nível cerebral. Então hoje, o que a gente supunha antigamente, a gente consegue ter uma comprovação científica. O que a gente sabia intuitivamente, que pensar positivo faz bem, cada vez mais está sendo comprovado. Que o diálogo, o afeto, o amor pela vida, a paixão pela existência, a paixão por você existir e saber que você pode levar um impacto profundo para as pessoas, isso tem uma alteração química. Quando nós estamos apaixonados, parece que o corpo fica anestesiado, dormente. Por quê? Porque libera química. Químicas que produzem bem-estar, uma sensação profunda, né? Algumas delas talvez já tenham conhecido, ouvido falar: dopamina, serotonina, né? Substâncias que provocam bem-estar. Né? Uma atividade física, você se sente bem, você sente o seu corpo mais relaxado, uma sensação de bem-estar. Mas diálogo, afeto e amor principalmente é capaz de levar isso. Quando você consegue vivenciar um grau de emoção positiva e consegue impactar as pessoas nesse sentido, você consegue provocar. É lógico que existe um abismo entre eu e você e você. O meu desafio é atravessar essa ponte. O desafio de todos nós é atravessar a ponte. O desafio de um psicólogo, por mais que ele tenha o conhecimento, é criar uma ponte com o possível. É conseguir perceber a essência de uma depressão, a essência da dor. E por mais que esse profissional se esforce, jamais ele conseguirá ter a essência do que seja o sofrimento dessa pessoa. Nós temos uma aproximação ao visto e ao mesmo tempo todo o universo. O sábio consegue compreender isso, que ele tem uma profunda pequenez e uma grandiosidade na vida. Essa profunda contradição que nos leva a ter uma compreensão mais ampla sobre a vida. O que me leva a escrever não é só os momentos felizes, mas a dor e o sofrimento naturais do ser humano. Pode passar. Pode passar. Uma coisa importante que eu tenho verificado pode passar, com relação aos transtornos emocionais e às ciências da mente. Uma coisa que aparentemente nós não falávamos antes, mas cada vez mais. Pode passar mais um? Esta compreensão mente, corpo, espírito. Se você não tiver uma compreensão mais ampla sobre isso, ou tentar se aproximar ao máximo do que seja isso,
possivelmente você viva fragmentado. Você se encontra muito mais vulnerável ao aparecimento de doenças e talvez tenha uma compreensão mais limitada sobre a vida. A espiritualidade, independente, ou as religiões, independente da crença, sempre mostraram para o ser humano. Isso surgiu em várias culturas e épocas da história. Se você acreditar e perceber que faz parte de algo maior e que não está aqui por acaso, conseguir perceber a sua missão. Missão que eu falo é sentir um amor profundo pela sua existência e conseguir perceber isso na humanidade. Depois quem vai ver no livro uma dedicatória que eu coloco é que isso não é uma meta individual apenas. É uma meta para a humanidade. Se vocês me perguntassem hoje, Rogério, qual é o seu campo de trabalho? É o mundo. É a humanidade. Não é quatro paredes. E se é a humanidade, a minha responsabilidade é muito maior. O impacto é muito maior. E todos nós, independente de onde você esteja, o seu campo de trabalho sempre é a humanidade. Sempre é o mundo. Talvez a gente devesse cuidar então um pouco mais dos pensamentos e emoções, né? Então esses três aspectos são fundamentais. No campo da filosofia, a psicologia, a medicina, particularmente a psiquiatria.